Bom dia. Já podem, como já sabem, quase todos, né? Podem abrir em João, o Evangelho segundo João, no capítulo 6. Já tivemos uma excelente introdução, desde o início do culto, em tudo aquilo que já cantámos, que já lemos, que já falámos. E deixo mais uma vez a dica, que é uma boa forma de lembrar a pregação, o sermão do domingo, é nós depois cantarmos durante a semana os coros que cantamos aqui, porque muitas vezes eles já nos direcionam para a pregação e podem nos ajudar a lembrar. Qualquer um dos coros que cantamos, de diferentes maneiras, eu aconselhava, assim, digamos assim, o que talvez mais completamente nos possa fazer lembrar será o Mostra Cristo, mas qualquer um dos que nós cantamos pode-nos fazer lembrar daquilo que vamos estar agora a ver. Antes de lermos o nosso texto, que nós vamos ler apenas a partir do versículo 60, do capítulo 6, vamos antes fazer aqui um enquadramento. Para já dizer, não sei se foi o mesmo motivo, por acaso não perguntei ao Samuel, mas há 15 dias, mais ou menos, tivemos nos jovens, que ficam, para todos os que ainda podem ser considerados jovens, continuar a lembrar que ainda há jovens. E nós tivemos uma conversa que, não sei se consciente ou inconscientemente, se calhar também o Samuel também foi influenciado, porque na sexta-feira tivemos a ouvir sobre a pregação, que foi o Samuel que pregou sobre pode uma fé morta salvar, em Tiago, e tivemos a meditar sobre a fé, sobre alguns aspectos acerca da fé. Hoje vamos continuar dentro do mesmo tema. Não exatamente com o mesmo enfoque, mas vai ser complementar, vai ser outro aspecto, mas vamos estar na mesma a meditar acerca da fé. E nós vamos, neste capítulo 6, ler alguns versículos e falar um pouco sobre este capítulo 6, mas só para nos ajudar, é útil nós termos em mente o propósito de João ao escrever o Evangelho. Desde o início ele está a mostrar qual é a identidade de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado e revelado. Por isso encontramos ao longo do livro Jesus apresentar-se como o Eu Sou, com letras maiúsculas. Tal qual Deus tinha apresentado a Moisés lá no Monte Horebe, quando Moisés perguntou quem é que eu vou dizer aos israelitas que tu és? E Deus diz, eu sou. Ou seja, eu sou o que sou, aquele que existe por si mesmo. E neste capítulo 6 nós vamos ver o primeiro dos 7 famosos eu sou. É quando Jesus diz eu sou e depois diz qualquer coisa à frente. No caso, nós hoje vamos ver Jesus a dizer eu sou o pão que desceu do céu. E depois Jesus disse eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida e eu sou a videira. Estes são os 7 eu sou. Mas ao longo do Evangelho, há outros eu sous que vão aparecendo, não assim desta maneira tão enfática, mas que esta ideia está sempre presente ao longo de todo o Evangelho, que tem a ver com a identidade de Jesus. E ao longo do Evangelho de João, Jesus também apresenta-se como superior a Moisés e Abraão. E hoje, neste capítulo 6, aparece mais esta comparação com Moisés. Eu não vou estar a referir, mas podem ir identificando os pontos em que há aqui uma comparação no sentido de demonstrar que Jesus é superior a Moisés, porque ele é o próprio Deus. E por isso, vamos ver, eu só vou referir 2 aspectos. Vamos ver neste capítulo, Jesus, durante a época da Páscoa, que é o que diz no início do capítulo 6, a multiplicar o pão. Em vez de Deus o mandar durante a noite, como aconteceu lá com Israel no deserto, é o próprio Jesus a multiplicar à vista das pessoas, a multiplicar o pão. E vemos Jesus a andar sobre a água. Não Deus a abrir o mar para que Moisés e os israelitas passem, mas Jesus a não precisar disso, a andar sobre a água, ou seja, a dominar completamente os elementos e a andar sobre a água.
E já quase no final do seu livro, João então diz claramente, ele resume aquilo que nós podemos perceber ao longo de todo o Evangelho, ele diz claramente o motivo pelo qual ele escreveu o que escreveu, o Evangelho, que na altura ele não escreveu simplesmente para contar uma história, mas ele tinha um objetivo. E qual é o objetivo? Ele diz lá no capítulo 20, versículo 31, que ele escreveu para que os seus leitores crescem, para que creiam que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, que é o Filho de Deus. E, muito importante, ele conclui, e para que crendo tenham vida em seu nome. Este era o objetivo de João ao escrever o Evangelho, para que eles crescem, ou seja, eles que liam na altura e todos nós que ao longo destes 2000 anos, chegando até nós, lemos este Evangelho, creiamos que Jesus é o Cristo, o Messias, que é o Filho de Deus, e para que crendo tenhamos vida em seu nome. E quando Jesus diz vida, quando João, diz vida, ele não se está a referir simplesmente à existência, a um conjunto de células e nem tão pouco a um corpo com um espírito durante o tempo que vive aqui, enquanto é vivo aqui. O significado de vida vai muito além disto. Ele está a falar de vida eterna. E quando diz vida eterna, ele não quer dizer apenas uma vida que dura para sempre, só no sentido de durar sem limite de tempo. Ele está a falar de vida abundante, vida que encontra sentido e satisfação em Deus. É este o sentido de vida eterna. Quando João fala de vida eterna, ele está a falar de uma existência plena, completa, que encontra sentido e satisfação em Deus. Por isso, nós encontramos, por exemplo, no capítulo 4, Jesus a revelar-se à mulher samaritana e a dizer-lhe, ele a revelar-se como a água que satisfaz, e ele a dizer-lhe que se ela beber daquela água nunca mais terá sede. E agora, no capítulo 6, Jesus a apresentar-se como o pão que, se alguém dele comer, nunca mais terá fome. E então chegamos ao nosso texto e vamos ler no capítulo 6, versículo 60, até ao final do capítulo, versículo 71. Então diz assim, Evangelho de João 6, 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus, em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Duro é este discurso. Qual discurso? Obviamente, nós por isso vamos ter que viajar um bocadinho para trás, agora não no livro todo, mas no capítulo 6. Só para nós entendermos. Como não lemos o capítulo todo, vamos percorrê-lo rapidamente para entendermos melhor o que está aqui em causa. Em primeiro lugar, temos 3 grupos aqui em questão. Temos os judeus, digamos que são aqueles que, de uma maneira geral, compõem a grande multidão que está aqui neste episódio, que foi a multidão que estava presente na multiplicação dos pães, que nós já vamos ver.
E que o seguia, como diz o texto, o início do capítulo, diz que o seguia por causa dos sinais que viam. Eles gostavam de ver coisas espetaculares, os judeus gostavam de sinais, de coisas, de milagres, e então estes judeus seguiam-no por causa dos sinais. Depois temos os simpatizantes, são referidos no versículo 60 como discípulos. Eu estou a dizer simpatizantes que é para distingui-los dos 12. E aqui refere-se aos discípulos que faziam parte, alguns deles estavam dentro desta grande multidão, mas que alguns provavelmente já o seguiam há algum tempo, já teriam seguido Jesus mais ou menos tempo, mas que por isso já eram considerados discípulos, porque já não era a primeira vez que estavam com Jesus. E depois, em terceiro lugar, o terceiro grupo, temos os 12, os discípulos, aqueles que seguiam desde o início a Jesus. E o contexto o que se passou neste capítulo foi que Jesus estava na Galileia e então esta tal multidão seguiu. Cerca de 5.000 homens. Só de homens eram 5.000, ou seja, acrescentando mulheres e crianças, teríamos o dobro ou o triplo. Podemos pensar no dobro ou no triplo das pessoas. E então Jesus decide alimentar toda aquela multidão. O que ele faz com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Quando eles veem este milagre, os judeus, eles identificam esta multidão, identificam Jesus com o profeta que devia vir ao mundo. Moisés, lá em Deuteronômio, nós podemos ler, capítulo 18, Moisés tinha dito que Deus levantaria um profeta depois dele, que seria maior do que ele. E então eles aqui, quando veem Jesus a multiplicar o pão, eles próprios fazem a conexão com o maná e com tudo isto, e eles então dizem, olha, este é o profeta que Moisés falava. Era ele que devia vir ao mundo. E então acontece uma coisa interessante, que eles decidem pegar neste profeta e fazê-lo rei. A ideia que dá é que eles queriam pegar Jesus à força e obrigá-lo a ser rei, sem perguntar a Jesus o que é que ele queria. Mas antes que isso aconteça, porque Jesus não precisava que eles o fizessem rei, não é? E ainda não era o momento, Jesus retira-se para cima, para o monte, e impedindo de eles concretizarem os seus objetivos. Então, acaba depois, logo a seguir à multiplicação, há outro episódio. E é interessante que é o único milagre que está contado nos 4 evangelhos. Nos outros 3 é mais comum ver os mesmos milagres a acontecer. Este é o único que acontece nos 4 evangelhos. E depois do milagre da multiplicação, Jesus vai para o monte e então o que é que nós vemos? Vemos os discípulos, os 12, a atravessarem num barco para o outro lado do mar, enquanto Jesus está no monte. E é naquela situação em que eles estão a lutar para chegar ao outro lado e Jesus, entretanto, vai por cima do mar e quando chega, eles até ficam com muito medo, mas que quando Jesus entra no barco, então depois as coisas correm naturalmente e eles chegam à outra margem. Mas o que é que acontece? Eles passaram para a outra margem, mas a multidão ainda estava na outra, onde Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. A multidão, quando chega ao dia, percebe-se que Jesus não está lá e decidem então atravessar o mar, também em barcos, para irem atrás em busca de Jesus. E é então que encontramos o discurso, a conversa de Jesus com eles, o ensino de Jesus a falar com eles. E quando eles encontram Jesus, parece que é no versículo 25, se vocês quiserem podem pôr os olhos, não vamos ler, vamos ler poucos versículos, mas Jesus, quando chegam à beira de Jesus, parece que eles lhe dão um raspanete. Então, quando é que chegaste aqui? Então nós queríamos fazer-te rei e tu desapareces assim, a gente está à espera de que acontecessem mais coisas e tu de repente desapareces, não dizes para onde vais e nós temos que vir aqui a correr à tua procura. E então Jesus responde de tal maneira, nós depois percebemos que Jesus responde de tal maneira que eles rapidamente perderam a ideia de fazerem Jesus rei. Foi a melhor maneira deles perderem essa ideia, foi Jesus falar aquilo que ele falou. E Jesus, por outras palavras, diz-lhes, vocês andam atrás de mim, mas não é pelos motivos certos. Nós podemos ler só estes 2 versículos, que é a forma como Jesus entra logo e muda logo o cenário. 26 e 27. Jesus respondeu-lhes e disse,
na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, vocês não andam atrás de mim pelos motivos certos. Vocês deviam buscar-me por quem eu sou e não pelo que podem ganhar estando comigo, estando a seguir-me. Os milagres, ou seja, eu estava a dizer, os milagres não são para vos encher a barriga. São para vos mostrar que eu posso dar-vos outra comida melhor. Uma comida que não perece. Então, trabalhai pela comida que não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Pela eternidade, que é eterna. E Jesus diz, só eu posso dar-vos esta comida. Porque foi a mim que o Pai escolheu para isso. E, neste momento, a multidão sentiu-se acusada. Eles sentiram-se acusados. Mas mostraram que não entenderam o que Jesus lhes estava a tentar dizer. Então, a resposta deles qual foi? Olha, então se é para trabalhar, né, se Jesus estava a falar de trabalhar, diz-nos quais são as obras que temos que fazer. Ou seja, qual é a tua perspectiva das leis que nós temos que seguir, as regras que nós temos que seguir para fazer as obras de Deus. E a resposta de Jesus é muito interessante, porque eles perguntaram no plural, né, quais são as obras que nós temos que fazer, quais são as coisas, diz-nos aí a lista das coisas que temos que fazer. E Jesus responde-lhe no singular. A obra de Deus é só uma. Era só uma que eles tinham que se preocupar. Creiam naquele que Deus enviou. Ou seja, Jesus estava a dizer-lhes, creiam em mim. A obra que vocês têm que se preocupar é só esta. Creiam em mim. Em mim, o pão do céu. Jesus apresenta-se como o pão que desceu do céu. O pão que foi dado e enviado pelo Pai. O pão que não era como o maná, que os israelitas comeram, mas que todos morreram. Era um pão que não tinha capacidade de os manter vivos. Jesus era o pão que dava vida eterna. Quem fosse a Jesus nunca mais teria fome ou sede. Teria a vida eterna. E Jesus disse ainda outra coisa muito importante, que faz diferença depois no que se passa a seguir. Todo aquele que o Pai lhe desse, iria a Ele. Jesus disse, todo aquele que o Pai me der, está no versículo 37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Depois de Jesus ter dito isto tudo, né, percorremos assim só muito por alto o argumento, depois de ter dito tudo isto, é que chegamos ao versículo 60. E eles, e aqui vamos, digamos, fazer onde nós centraremos a nossa atenção. E o primeiro ponto tem a ver com a pergunta que Jesus fez no versículo 61. Isto escandaliza-vos? Então o nosso primeiro ponto é isto escandaliza-te. O que é que aconteceu aqui? Depois de ouvirem Jesus, muitos dos que seguiram, eles que o seguiam, que estavam ali para ver os sinais, para comer, não é? Eles tomaram consciência de algo. É que a pregação de Jesus, o ensino de Jesus, escandalizava-os. Eles não se escandalizaram propriamente por Jesus dizer que eles precisavam de comer a carne e beber a sua carne e o seu sangue. Eles perceberam que Jesus não estava a falar literalmente, embora aquilo fosse um discurso, uma parte estranha, digamos assim. Mas eles perceberam que Jesus não estava a dizer para eles comerem a sua carne e beber o seu sangue literalmente. Isso vemos na maneira como Jesus responde no versículo 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ele responde à questão de ser o pão que tinha descido do céu. Aqui a palavra escandalizar tem o sentido da palavra no original, tem a ver com a ideia de tropeçar. E tem a ver com aquela ideia que Jesus aplicou noutros sentidos, mas também a palavra de Deus aplica ao facto de Jesus ser pedra de tropeço, ser um motivo de escândalo para quem, principalmente, geralmente aplica-se mais aos judeus, que, tendo as Escrituras, não reconheceram que Jesus era o Messias. Eles tropeçaram em Jesus,
Não perceberam que era ele o Messias prometido. E isto de duas formas, nós vemos aqui de duas formas. Jesus foi a sua pedra de tropeço. Em primeiro lugar, no versículo 42, o Samuel leu há pouco, eles sabiam que Jesus era o filho de José e Maria. Este era o primeiro motivo de tropeço. Ele não tinha descido do céu. Ele tinha nascido, como todos os homens. Eles sabiam, eles conheciam a família. Eles tinham visto, alguns deles, se calhar, tinham visto Jesus crescer. Ou tinham ouvido falar acerca disso. Ele era igual a todos os outros homens. Eles olhavam para Jesus e eles viam apenas um homem com poderes, digamos assim. Um homem com poderes extraordinários, mas apenas um homem. Era isso só que eles viam. Eles não conseguiam ver o Deus encarnado. E este era o primeiro motivo pelo qual eles tropeçavam em Jesus. O segundo é que Jesus escandalizava-os porque atacava o seu orgulho. O que é que Jesus, assim, de uma maneira muito resumida, o que é que Jesus lhe disse neste discurso? Jesus disse-lhes, olha, a vossa religião é incapaz de vos salvar. A resposta não está nas leis, nas obras que vocês façam, nas leis que vocês cumpram. Isso é incapaz de vos salvar. Moisés não é o vosso Salvador. Eu sou. Mas mais, não ficou só por em questão a religião deles. Jesus pô-los a eles próprios em causa. Vocês não conseguem salvar-se pelas obras da lei. Vocês não têm essa capacidade. A única forma de serem salvos é crerem em mim. Se confiarem que só eu vos posso dar vida. Foi isso que Jesus lhes disse. E Jesus ainda lhes diz mais uma coisa. Nem crer em mim está nas vossas mãos. Vocês só conseguem vir a mim se o Pai vos trouxer. Jesus disse-lhes, se o Pai não trouxer alguém, esse não poderá vir a mim. Só vem a mim aquele que o Pai trouxer. Ou seja, Jesus estava a pôr por terra todo o orgulho deles, na religião, em Moisés, neles próprios. Jesus estava a dizer, não há outra hipótese. A única forma é vocês crerem em mim, porque só eu posso dar-vos vida. E isto era inaceitável para eles. Eles não podiam aceitar um discurso que os punha naquela posição, naquela situação de depender exclusiva e totalmente de Jesus. Por isso, eles abandonaram Jesus. E por isso a pergunta que eu te faço é a mesma. Isto escandaliza-te? Tu não consegues abrir mão de teres que fazer alguma coisa para te salvares? Não consegues depender unicamente de Jesus para ser salvo? Tu não podes aceitar que até para creres em Jesus, tu precisas que o Pai te ajude? Tu estás aqui, é à partida, um sinal que o Pai te está a conduzir a Jesus. Por isso, não desperdices esta oportunidade. Se tu não consegues crer, como tu percebes que deves crer, ótimo, são boas notícias. Porque estás no ponto ideal para clamares ao Pai que te conduza ao seu Filho e te dê fé para tu creres nele. É isto que tu precisas. A segunda pergunta é porque é que não abandonas? Porque é a pergunta que Jesus faz agora aos 12. Quereis também vós retirar-vos? Ele faz esta pergunta aos 12 e é uma pergunta desconcertante, pelo menos para mim. Nós olhamos para este episódio e dizemos, então, que mestre é que, depois de ver não sei quantos discípulos a desertarem, a abandonarem, vai-se virar para os mais fiéis, aqueles que estão ali, que ainda se aguentaram ali, e virar-se para eles e dizer, olha, como é? Também querem ir? Não querem seguir o exemplo dos outros? Isto, não vejo... Eu não fazia isto, porque eu não tinha segurança para fazer isto. Mas o que nós vemos é que Jesus não tem medo de ficar sozinho. A sua motivação não era popularidade, não era simpatizantes. Ele não tem medo de fazer esta pergunta aos 12. E vocês, porque me seguem? É o que Jesus lhes está a perguntar. Vejam se não me estão a seguir com outros interesses. O que eu disse também vos escandaliza? E a pergunta é a mesma para nós. Porquê é que não abandonas? E aqui se calhar ajuda a
fazer a pergunta também, ou de outra podemos fazer a pergunta e pensar de outra maneira. Porquê é que tu buscas Jesus? Qual é a tua motivação? Porquê é que vens aqui, a maior parte de nós, domingo após domingo, com um bocadinho mais de regularidade ou com menos, mas porquê é que segues, porquê é que buscas Jesus? É pela comida? Ou seja, tu tens a expectativa que Jesus te abençoe materialmente, que te ajude a atingir os objetivos, ou seja, a questão do trabalho, a saúde, a família. Será que no fundo, e nós temos que pensar nisto, será que muitas vezes nós não buscamos Jesus como se Jesus, apenas no sentido de Jesus multiplicar pães? Ou seja, porque não são muitas vezes as nossas orações lista de pedidos? Ajuda-me nisto, ajuda-me naquilo. Será que não estamos a buscar Jesus pela comida? Ou será que tu buscas Jesus pela religião? Assim, aprendeste assim, já não sabes bem até desde quando, estás habituado, identificas-te mais com a religião evangélica do que com outro tipo de religião qualquer. Então vejo aqui, pronto, porque já é o que é suposto, já nem sabes o que é que hás de fazer no domingo de manhã se não viajas aqui. Ou pela tradição, que é semelhante, né? É aquilo que te habituaste, ou que recebeste dos teus pais, ou de quem te trouxe. Ou é pelos amigos, os amigos no sentido, até pode não ser no sentido bem da amizade, mas da questão do grupo. O que é que diriam se eu deixasse de vir? Depois bem perguntar e nem sei responder. Tenho vergonha de dizer que, olha, se calhar nunca levei assim tão a sério, nunca queria realmente que isto fosse o mais importante. Há pessoas que podem aguentar-se no meio da igreja muito tempo só com vergonha de abandonarem. Será que é por causa de qualquer um destes motivos? Qual é a tua motivação a buscar Jesus? Nós encontramos ajuda, e isto para nós, a ideia é nós pensarmos e meditarmos sobre isso. Mas na resposta de Pedro nós ainda encontramos espaço para refletirmos ainda um pouco mais. Temos ajuda para nos direcionar, mas ainda temos informação para nos fazer refletir. Porque depois Pedro, em nome dos 12, responde: para quem iremos nós? Versículo só para irem acompanhando, versículo 68. Para quem iremos nós, Senhor? Parece, não sei se já pensaram nisso, mas a mim parece-me que Pedro já tinha equacionado, e se calhar os 12 já tinham equacionado esta hipótese. Ou seja, para quem? Ou seja, eu até pensei, já pensei nisso, porque não é fácil seguir-te, Senhor. Eu já pensei nisto, mas para quem é que eu ia voltar? Eu ia voltar para a minha vidinha, lá para a pesca, ia voltar a pescar, a ser pescador, a levantar-me de manhã, de madrugada, certamente, ir para pescar, para depois vir, fazer, e remendar redes, e viver, e ter a vidinha toda do dia-a-dia, como sempre tive. Ou então, será, Senhor, íamos nós para os fariseus, íamos voltar a seguir a ideia de cumprir regras para tentar alcançar o favor de Deus? Ou então, Senhor, iríamos para onde? Para Roma? Seguir as oportunidades que até o contacto contigo nos abriu, porque 12 homens, alguns deles pescadores, entretanto, já tinham falado, já se tinham cruzado com muita gente importante. Eles, se quisessem lançar-se numa carreira comercial ou política, eles teriam já oportunidades para o fazer. Será que vamos para Roma? Vamos para o sistema do mundo? Vamos tentar essas oportunidades? Para quem iremos? Reparem que esta foi mais uma oportunidade para Judas. Judas era um dos 12. Esta foi mais uma oportunidade para Judas. Não sabemos até que ponto ele estava consciente das suas motivações. Nós não podemos perceber quando é que ele se desiludiu, quando é que ele deixou de ver em Jesus, o que é que ele, desde o início, via em Jesus. Nos inícios, nós, à partida, chegamos à conclusão que ele provavelmente teria tido sempre uma agenda política, eventualmente. Ele achava que Jesus era o tal líder militar e depois desiludiu-se com Jesus. Nós não podemos ter noção clara de como é que foi o processo
durante aqueles 3 anos. O facto é que Jesus deu aqui uma oportunidade a Judas para que ele pensasse, para que ele refletisse. Se ele tivesse refletido, ele teria tido a hipótese de se arrepender. E Jesus dá-lhe esta oportunidade. Mais uma vez, Jesus faz-te a pergunta para que tu penses: quais é que são as minhas alternativas? Quais é que são as tuas alternativas a Jesus? Para quem é que tu podes ir? E tu tens essas alternativas na tua vida. Na tua vida pessoal, no teu dia-a-dia, tens pessoas, tens ambientes ou coisas que competem com Jesus. E o que nós vemos é que Jesus, assim como não queria os seus discípulos iludidos, ele não te quer iludido. Onde tu buscas e estás a encontrar satisfação? Será em Jesus? Ou posto de outra forma? Se alguém te apontasse uma arma ou te desse um ultimato e tu tivesses que tomar uma decisão hoje, o que é que tu preferias perder? Os teus filhos ou Jesus? O teu trabalho ou Jesus? O futuro que tu idealizas ou Jesus? Nós, por vezes, não colocamos seriamente estas questões porque vivemos o dia-a-dia sem pararmos muitas vezes, sem refletirmos. As nossas decisões, o nosso dia-a-dia, às vezes, revelam outra coisa diferente daquilo que nós, às vezes, assumimos que é a realidade, que é das nossas vidas. E por isso é necessário nós, às vezes, pararmos para pensar o que é que nós perseguimos, que achamos que nos vai satisfazer? Onde é que nós buscamos satisfação? Onde é que nós estamos a pôr a nossa realização, o nosso sentido, o propósito da nossa vida? Para quem irás? Não vale a pena fingires, prolongar isto no tempo, se é para acabar como Judas acabou. Judas prolongou até o momento em que ele não pôde mais viver uma farsa. E ele traiu Jesus, ele abandonou Jesus da pior maneira que ele podia, ao ponto de trair. Por isso o desafio é tu confrontar-te com a realidade. Não vale a pena te iludir, não vale a pena fingir uma coisa que não existe. Confronta-te com a realidade e só assim tu terás a oportunidade de te arrependeres. Só refletindo sobre isto é que tu terás a oportunidade de te arrependeres. O que é que Pedro conclui na sua resposta? Tu tens as palavras da vida eterna. No versículo 63, Jesus tinha dito: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Nós não temos tempo para aprofundar, nem o versículo em si, nem o significado que ele tem para entender todo o texto. Por exemplo, os versículos que Samuel leu na ceia, sem este versículo aqui, podem ser e são por muitos mal interpretados, porque olham para aquilo que Jesus disse como se Jesus estivesse a dizer para eles comerem a sua carne e beberem o seu sangue. E o que Jesus diz é que o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Nós, em relação a essa parte deste capítulo 6, Jesus estava a dizer, por outras palavras, vamos imaginar, não era porque alguém tivesse conseguido apanhar o sangue que Jesus derramou na cruz, não era esse sangue posto em alguém, feito qualquer coisa que iria salvar alguém. Esse sangue não conseguiu mais nada. O sangue físico, a questão do sangue, o sangue caiu e ensopou a terra. Ponto final. Nesse sentido, o sangue físico não fez nada. Não tem poder para fazer nada. Ao mesmo tempo é muito interessante não temos tempo porque isto daria outra pregação. O que é muito interessante é que, ao mesmo tempo, o corpo teve que ser oferecido. Como o Samuel falou, foi uma oferta real. O sangue teve que ter vertido. Mas como acontece em todo o Evangelho de João e acontece neste capítulo 6, o sinal, nesse sentido, o corpo de Jesus é um sinal. Ele aponta para uma realidade espiritual. O corpo teve que ser oferecido para que o castigo fosse pago, para que o perdão fosse alcançado, para que a condenação fosse efetiva. Porque era uma condenação real, porque havia pecado a ser castigado,
Havia um julgamento que tinha que ser feito. E então o corpo teve que ser oferecido. E nesse sentido é totalmente real. Mas, no outro sentido, aponta para uma realidade espiritual, para uma salvação que não se alcança por comer carne nem beber sangue. É uma alimentação espiritual. Nós alimentamos da verdadeira carne que foi oferecida, do corpo verdadeiro que foi oferecido, nós alimentamos do verdadeiro sangue que foi derramado. E foi isto que Jesus disse aqui, ao explicar este versículo, clarifica toda a dificuldade que nós podemos ter a ler o texto que está atrás. Não era para comer o pão que Jesus tinha multiplicado. Jesus não estava a falar que a salvação estava em comer do pão que ele tinha multiplicado. Nem sequer comer literalmente a sua carne e beber o seu sangue seria o que lhes daria a vida. Era crer nas suas palavras. Não era pela boca, mas pelos ouvidos que eles seriam salvos. Não era por aquilo que eles pudessem pôr na boca, mas por aquilo que eles ouvissem e crescem, é que eles seriam salvos. E então Pedro faz esta última declaração. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Tu és aquele que foste selado pelo Pai para nos dar a comida que permanece. Só fazendo aqui um pequeno parênteses, por causa das traduções, algumas terão igual à minha, que eu li, como tenho na minha tradução. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Algumas traduções terão tu és o Santo de Deus. Porquê? Porque os manuscritos que foram sendo encontrados, alguns têm uma versão, outros têm outra. Uma das possibilidades, e a mais forte possibilidade, é que os copistas, ao copiarem João, tenham ido buscar aos outros evangelhos e achavam que fazia ali mais sentido ter a mesma declaração que vemos, por exemplo, em Mateus. Pedro a dizer que tu és o Cristo. Então, por causa disso, mas não altera minimamente o significado da expressão. Pedro estava a dizer, nós temos reconhecido, nós temos visto, nós temos acompanhado, nós temos visto o que tu fazes e temos ouvido aquilo que tu ensinas e nós percebemos que tu és o Santo de Deus, tu és aquele que foste selado, foste separado, foste nomeado pelo Pai para dar a comida que permanece. Eles, Pedro e os outros 10, eu não digo os 11 porque Judas estava lá, não é? Mas Pedro e os outros 10 viram os sinais, mas sabiam que mais importante que os sinais eram as palavras que lhes davam o sentido. Os sinais só eram importantes para quem, e entendidos da maneira certa, para quem ouvia as palavras de Jesus e entendia para o que os sinais apontavam, que era para o facto de ele ser o Filho de Deus. O Messias enviado para que eles tivessem vida eterna. Estamos a caminhar para o fim e aplicando também esta parte aqui. Em primeiro lugar, faz todo sentido nós pensarmos, quando Jesus diz isto, né, a carne para nada aproveita, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Nós vamos ter, como já falámos, vamos ter batismos de 2 a 8 dias. E o ato em si mesmo, o ato do batismo em si mesmo, não vale nada. Não é porque alguém se batiza que essa pessoa passa a estar salva. Mas o batismo tem o seu valor sendo uma expressão visível de uma realidade espiritual. Sendo uma forma de nós percebermos, olhando para um ato físico, uma realidade, uma verdade espiritual. Por isso, nós sabemos que o batismo não é o batismo que salva os 4, os Tiagos, a Priscila e a Beatriz. Sabemos que é a expressão, confiamos que é a expressão deles. É eles a dizerem, eu creio em Jesus e eu quero demonstrar isso também pelo batismo. É eles assumirem e a Igreja poder ver com os seus olhos alguém a manifestar, a declarar a sua fé em Jesus e a identificar-se com Jesus. Mas em si mesmo, se nós estivéssemos dependentes do batismo para alguma coisa, teríamos que olhar para a resposta de Jesus e perceber que estávamos perdidos se a nossa confiança dependesse do batismo. Mas não só
Não só é bom para os que se vão batizar, não é nada novo, porque já eles já sabem disso, já houve a oportunidade de falarmos com eles. Mas é um desafio também para outros, porque o batismo realmente a demonstração visível, é uma declaração pública perante a Igreja, visível de uma realidade que se espera interior verdadeira. E esta declaração de Pedro, nós temos querido e conhecido que tu és o Santo de Deus, é fé. Isto ensina-nos o que é a fé. É reconhecer que só em Jesus podemos encontrar sentido, propósito e satisfação duradoura. É saber que isso é possível porque Ele, Jesus, é o Salvador prometido por Deus, que pela oferta do seu corpo e o derramar do seu sangue, Jesus salva efetivamente aqueles que creem nele. Fé não é não ter dúvidas, não ter frustrações, não ter decepções. Isso não é fé. Mais uma vez, mais depressa, não ter dúvidas, não ter frustrações, não ter decepções, está mais próximo. Isso já é impossível, alguém não ter, não é? Mas há pessoas, já crentes, se calhar, vivem mais próximos de não... têm uma comunhão com Deus que lhes permite, que os leva a não estarem tão presos a estas coisas. Mas fé não é isto não existir na nossa vida, porque existe na vida de todos nós. Mais, menos, em diferentes momentos. Todos nós temos dúvidas, todos nós temos frustrações, todos nós temos decepções, temos períodos em que, se calhar, duvidamos da nossa fé. E por isso, é bom nós, olhando para este texto, pensarmos, e olhando para a resposta de Pedro, em nome dos discípulos, não é que eles não tivessem pensado nisso. Ou seja, fé não é eles nunca terem pensado na hipótese de abandonar Jesus. Fé é buscar em Jesus, nas suas palavras, a resposta a todas elas, a todas as frustrações, a todas as dúvidas, a todas as decepções. É nós, em vez de irmos noutra direção, nós olharmos e buscarmos em Jesus a resposta a todas essas coisas que nos assolam. Concluindo mesmo. Jesus não fez a pergunta, nós percebemos isso, para que os 11 o abandonassem, nem os 12. Jesus não fez a pergunta para que eles os abandonassem, os discípulos o abandonassem. Mas foi para que eles se firmassem mais nele. Foi para confirmar, para ativar, para fortalecer a fé deles que Jesus fez a pergunta. Por isso, o desafio para nós, para ti, é que não fujas das perguntas difíceis. Não fujas, não iludes, não enfies a cabeça debaixo da areia, debaixo dos cobertores e esperes até que as coisas mudem, que tu consigas ignorar aquilo que por vezes te mexe contigo, aquilo que te perturba. Não fujas das perguntas difíceis. Agora, não procures as respostas em ti mesmo ou em qualquer outra coisa que seja deste mundo. Busca a Jesus. Busca as palavras de Jesus, a palavra de Deus, que são Espírito e são vida. Busca em Jesus as respostas. E é Jesus que garante. Se tu o buscares a Ele, se o Pai te levar a Ele, tu encontrarás a vida. Que assim seja, para a glória de Deus e para a nossa bênção. Vamos ficar de pé.